Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje o assunto vai ser um pouco mais sério, vai ser um pouco mais denso, talvez não será para todas as pessoas. Não, isso não é um ataque, nem nada nem ninguém, nem a nada nem a ninguém, mas hoje eu resolvi falar nesse vídeo a respeito sobre um assunto que vem sendo trazido à tona de novo pra mim, né? Eu acho que pra muitas pessoas, pelo que eu percebo, que é questões de pai e mãe, né? Sobre perdoar pai e mãe e todas essas coisas, né? Eu já comentei em alguns vídeos, né? Mas até então eu nunca fiz um vídeo detalhado falando a respeito da minha criação e tudo mais. Mas já contei alguns pra vocês que assim, minha mãe ela faleceu quando eu nasci, eu fui adotada por pessoas da mesma família, mas que não me criaram de uma certa forma. Eles não tinham amor pra dar porque eles não sabiam nem o que era isso, né? E ontem eu tava ouvindo, né, uma colega falando, né, a respeito sobre o como a gente precisa, em um certo momento da nossa vida, amadurecer sobre essas determinadas situações que aconteceram com a gente, né? E deixar pra trás e colocar uma pá de cal por cima disso e de todas essas coisas, né? Eu lembro que quando eu comecei a terapia, muito antes de sonhar ser terapeuta, eu lembro que eu tinha duas coisas que eu queria muito. Saber o que era amor próprio. E dois, eu sempre me questionei por que eu odiava tanto o meu pai, ou enfim, tinha tantos problemas com pessoas da minha família. No decorrer da terapia eu fui descobrindo determinados traumas, falando sobre essas questões e tudo mais, e foi um momento de que remexeu muito dentro de mim e que eu precisei olhar sombras minhas, né, padrões ancestrais, padrões de repetição de vidas passadas, etc., indo para um contexto mais espiritual, né, que eu vivia, né, e por que eu tinha atraído e por que eu tinha escolhido aquelas pessoas para serem meus pais, né. E porque são escolhas, mesmo que a gente conscientemente não aceite, ou mesmo que a gente olhe e fala, não, eu não escolheria isso. A nossa alma ela é muito inteligente, muito mais inteligente que nós aqui, às vezes, na nossa perspectiva de encarnados, né? E assim, eu não tô aqui para passar pano, nem falar, nem dizer que é um processo fácil, porque não é, né? E assim, eu tive que olhar para muito disso e assim, mas também principalmente dar o aval, olhar pelo outro lado da moeda, né? Olhar para um quebra-cabeça completo, assim, de entender que assim, se eu estivesse na pele dos meus pais, né? Na época que eles me tiveram, seja planejado ou não, né? Na idade que eles me tiveram, será que eu estaria melhor do que eles? Será que eu teria as mesmas, melhores condições financeiras, emocionais, psicológicas para cuidar e para amar uma criança? Hoje eu tenho uma idade próxima a que eles tinham. E eu te digo que não. Hoje, se eu engravidasse hoje, eu não teria a menor condição emocional, psicológica e financeira para cuidar de uma criança. E esse é o ponto. É quando a gente se põe no lugar dos nossos pais e a gente compreende que às vezes a gente não tá muito melhor do que eles naquela época, né? E a gente cobra deles uma postura muito diferente que nós não teríamos, né? E assim, todo o meu processo de terapia, né, eu busquei porque eu queria tanto perdoar a eles, tanto quanto me perdoar por ter escolhido passar por isso, né? Eu acho que escolher me perdoar por ter passado por tudo isso era a parte principal da coisa.
Eu precisava fazer esse movimento, eu precisava fazer isso, né? E aceitar que assim, não tinha um reset ali, sabe? Eu poderia modificar daquilo, da onde eu estava pra frente. Mas assim, não dava pra falar assim, então, não quero mais e eu vou fazer, vamos resetar, eu vou escolher coisas, vou renascer. Não dava pra fazer isso. Eu precisava fazer isso de onde eu estava, né, do ponto onde eu estava. E assim, eu lembro que... E assim, eu só comecei a terapia, na verdade, porque eu contei que eu tive uma crise de ansiedade de depressão, né? E aí eu comecei a terapia psicológica e de psicanálise não, perdão. Eu estudava psicanálise também, comecei a estudar muito sobre psicanálise, que me atraiu até isso, mas eu comecei a, enfim, psicólogos mesmo e psiquiatra, tomei medicamento durante um tempo, depois parei e fui para ver essas questões sobre o âmbito espiritual, né, sobre o viés espiritual. E assim, eu lembro que eu fazia psicoterapia porque o plano curiosamente, o plano de saúde do meu pai tinha aquela coisa de dependentes, né? E eu fui fazer, né? Da empresa dele. E eu fui fazer pelo tempo que deu. E aí eu tive que parar porque eu não tinha mais condições financeiras para bancar. E aí ele mudou o plano, enfim, etc. Mas, e logo depois, um tempo depois, veio a minha amiga que me deu algumas sessões de terapia de graça antes de eu fazer o curso, né? É engraçado quando eu paro pra pensar como essas coisas aconteceram. E assim, eu lembro, né, que quando eu comecei a olhar para essas questões, eu ficava assim, muito revoltada, porque eu queria muito que o meu pai, os meus pais adotivos, pagassem por tudo que eles fizeram por mim. Eu ficava muito revoltada, eu desejava, assim, coisas horríveis a essas pessoas. E assim, eu tô falando isso abertamente porque eu sei que muitas pessoas passam pelo mesmo. As pessoas quando sentam na minha frente dentro de um consultório ou estão por videochamadas e elas são francas e honestas e elas querem resolver isso, elas falam as mesmas abobrinhas e absurdos que eu falava. E aqui eu não tô dizendo isso para ter nenhum, não é para julgamento, eu não tô julgando você, muito pelo contrário. Eu entendo a sua dor. E eu entendo. E assim, e para você se livrar dessa dor, você vai ter que passar por esse processo de olhar para sua dor, de olhar para a dor dos seus pais e olhar isso como um quebra-cabeça completo e muito complexo, porque não é tão simples assim, né? E assim, e o perdão e o auto-perdão nesse processo, ele é gradual. Ele não é do dia pra noite, ele é gradual. E há alguns momentos assim muito específicos. Por exemplo, essa semana eu estou atacadíssima com questões, muitas essas questões do passado retornando, né? E eu acho que essas questões do passado, elas estão retornando para eu olhar para essas situações com outros olhos e deixar essas pessoas irem. Porque hoje eu não tenho mais convívio com nenhum deles, né? E assim... E aí entra aqui um ponto interessante, porque a gente sempre acha que, se eu mudar de casa, se eu mudar de estado, se eu mudar de cidade, tudo vai melhorar. Só que essas coisas, em alguns pontos elas melhoram, mas em outros não, porque dependendo da situação, da sua situação, essas sombras, esses fantasmas do seu passado, mesmo que você não tenha contato nenhum com eles mais, eles vão te perseguir. Eles vão te perseguir emocionalmente, eles vão te perseguir psicologicamente. E é aqui que você tem que entender por que é necessário que às vezes você olhe para isso. E olhe com muita verdade, e olhe com muita sabedoria,
E tente, e aqui eu não tô dizendo pra você voltar a conversar com eles, eu não tô dizendo pra você olhar e falar e perdoar eles e viver uma fantasia do pote de margarina, não, porque não é assim. Você vai olhar com verdade, no sentido assim, isso tudo aconteceu, né? Isso assim não tem como ser mudado e eu vou ressignificar tudo isso, transformar tudo isso de forma que assim, no momento que eu falar sobre isso com qualquer outra pessoa, eu não sinta mais dor. Ou se alguém usar a sua história para te diminuir, ou usar a tua história, temos um avião passando. Peço desculpas, mas enfim, não controlo o espaço-tempo, dimensão nesse momento, para nenhum avião passar aqui. Enfim, voltando. No momento que alguém tentar usar isso contra você para te diminuir, para te rejeitar, para te colocar abaixo dela, seja conscientemente ou inconscientemente, que aquilo não seja o teu calcanhar de Aquiles mais. Que aquilo não funcione mais para você, que aquilo assim não seja mais eu perdi a palavra agora, não seja um gatilho que te ponha no chão, que te diminua, que aquilo assim te faça perder os sentidos e te deixar de cama mal o dia inteiro, uma semana inteira, um mês inteiro, sabe? É você olhar se algo acontecer desse tipo de olhar e falar assim, foi assim, foi tudo como foi, e isso não lhe dá o direito, isso não lhe dá a liberdade de tocar nesse assunto e tentar me atacar com isso. E aí, como sempre, as pessoas vão, não, sabe? Ou você simplesmente, no momento que a pessoa comentar sobre isso, você vai olhar e vai falar, ok, as coisas foram como foram, né? E isso não me afeta mais. É um respeito por você que você vai desenvolver. É um respeito pelo teu passado. E não pelos outros, é por você. Por isso que eu sempre disse, e eu sempre coloquei a minha frase assim como, digamos, um slogan na terapia, que é assim, faça por você, por amor a você, por amor ao que você é. Porque assim, é muito fácil a gente esquecer sobre tudo isso, né? Eu lembro de que quando é aquilo, né? Durante o meu processo todo de terapia, quando eu fico brava, eu fico irritada e as coisas vão acontecendo ou não acontecendo, e a frustração e os fantasmas do passado ali vêm, eu fico muito frustrada e aquilo me corrói de alguma forma e eu tento pensar, eu volto meu pensamento ao passado, no sentido de que do porquê eu comecei isso, do porquê que eu comecei essa jornada e essa caminhada de autoconhecimento, por amor a mim, porque eu queria me amar, porque eu queria me conhecer e me reconhecer realmente no que eu realmente sou, não no que as pessoas falavam que eu era. E para que eu me desapegasse de todo esse processo de dor e de sofrimento que eu vinha trazendo durante os anos da minha criação e da minha infância, e de padrões repetitivos de outros espaços, tempos dimensionais, de outras vidas e etc, sabe? E assim, quando a gente consegue olhar para esse todo, esse quebra-cabeça todo montado, você consegue assim caminhar para um nível de perdão, e não é o perdão, é porque é o perdão de si,
sabe, de se perdoar, e você começa a liberar isso, assim, e liberar todas as coisas, e as coisas elas vão ficando distantes. E esses processos, eles não são mais absurdamente dolorosos. Esses processos, eles vão ficando para trás. Eles vão se transformando e ressignificando, né? E eu tava parando pra pensar muito nisso, né? De como assim, de como eu bati a tecla essa semana, né? E falei assim, cara, passou da hora, né? Todos nós temos os nossos tempos, né? Nós temos os nossos tempos de cura, né? O que demanda muito tempo, o que demanda pouco tempo pra mim, demanda mais tempo pra você. Enfim, cada um tem seu próprio tempo. E eu falei assim, mas assim, requer uma decisão também. E aí eu bati o martelo e falei assim pra mim assim, olha, definitivamente tá na hora de liberar todas essas pessoas. Todas essas pessoas de terem me dado algo diferente. Que elas não tinham mesmo pra me dar. Elas não tinham, nunca tiveram. E mesmo se hoje eu voltar a esse passado, é evidente que eles não têm pra me dar. E se quando você olha que essas pessoas não têm pra te dar, não tem mesmo pra te dar, você olha e fala assim, é como se algo dentro de você mudasse e fala assim, realmente, tenho nada pra cobrar. E você agradece a vida que foi lhe dada e você vai começar a construir o seu mundo e o seu futuro diante do que você tem. E é pouco ou muito, você vai fazer. E você vai galgar o teu caminho e sua jornada e tal. E assim, aí de novo, fácil? Não, não é. É doloroso, sim, né? E é isso que eu falo. Muitas pessoas estão prontas para isso, outras pessoas não estão. Eu tenho uma colega que ela fala até hoje assim, existem coisas que ela vem pra terapia e ela vai, a gente chega num ponto, num tópico, né? Especificamente ela fala, eu não quero olhar pra isso, eu não vou tratar. Eu não trato. E tá tudo bem, é o tempo dela. E ela não trata. Né? E assim, cada um tem seu tempo, né? Mas eu acho que também existe, nessa questão de tempo, existe também uma vontade muito nossa das coisas que a gente precisa falar assim, da gente colocar um basta, sabe? Nas coisas. E eu já tinha decidido há um tempo isso, né? E é uma coisa que é um processo que eu venho fazendo, né? E olhar e falar assim, olha, só solta essas coisas e assim, vamos trabalhar todos esses desapegos, né, ao que já foi, ao que já aconteceu, porque não tem mais. Você sabe quando você parece que você já tá chutando cachorro morto há muito tempo? É aquilo, né? E enfim, sabe, eu fiquei muito pensativa sobre tudo isso e no final das contas é isso. Se você quer essas mudanças, né? Se você quer experienciar novas coisas na sua vida, existem portas, existem passados, existem situações que elas precisam ser fechadas, ressignificadas e concluídas, libertadas. Porque aí sim você vai ter paz. Paz no seu íntimo, paz no seu interior. E isso não vai ser um ataque a você mais. As pessoas de fora ou quem quer que seja não poderão usar mais essas suas dores, né? De uma forma direta ou indireta como um ataque a você. Porque você, enfim, vai estar muito bem resolvido. Ou resolvido o suficiente para aquilo não te doa e para aquilo não te machuque mais. E, enfim,
esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo. Um beijo e até mais.